Você já se perguntou por que algumas orações parecem subir direto ao coração de Deus, enquanto outras ficam presas no teto? Por que certas pessoas experimentam milagres extraordinários em suas vidas de oração, enquanto outras lutam com o silêncio celestial? A resposta pode estar bem diante dos seus olhos, escondida nas páginas sagradas da Palavra de Deus, esperando para transformar completamente sua vida de oração. Existe um segredo milenar que Jesus Cristo revelou aos seus discípulos, um método bíblico específico que tem o poder de abrir as janelas dos céus e fazer com que Deus responda de forma sobrenatural às suas súplicas. Não estamos falando de fórmulas mágicas ou técnicas inventadas pelo homem, mas de princípios eternos estabelecidos pelo próprio Criador do universo, ensinamentos que Jesus compartilhou com aqueles que estavam dispostos a ouvir com o coração aberto. Durante séculos, homens e mulheres de fé descobriram esse método transformador e experimentaram mudanças radicais em suas vidas espirituais. Eles viram montanhas se moverem, impossibilidades se tornarem realidade e o impossível acontecer diante de seus olhos. Abraão intercedeu por Sodoma usando esses princípios. Moisés clamou pelos israelitas no deserto, seguindo esse padrão. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, aplicando esses fundamentos. Ana suplicou por um filho com essa mesma estratégia divina. O que todos esses gigantes da fé tinham em comum? Eles compreenderam algo fundamental sobre a natureza da oração eficaz. Algo que vai muito além de simplesmente fechar os olhos e repetir palavras. Eles descobriram que existe uma forma específica de se aproximar do trono da graça, uma maneira particular de apresentar seus pedidos diante do Altíssimo que desperta a atenção celestial e move o coração paternal de Deus. Jesus, o maior mestre da oração que já caminhou sobre a terra, não apenas ensinou sobre esse método através de suas palavras, mas demonstrou seu poder através de suas próprias práticas devocionais. Quando os discípulos o encontravam nas madrugadas orando sozinho, quando ele passava noites inteiras em comunhão com o Pai, quando clamava com lágrimas e foi ouvido por causa da sua reverência, estava aplicando esses mesmos princípios eternos que agora podem transformar sua vida de oração. A palavra de Deus está repleta de exemplos e ensinamentos sobre essa forma específica de orar, que produz resultados sobrenaturais. Desde os Salmos de Davi até as epístolas de Paulo, desde as orações de Neemias até as súplicas de Esther, encontramos um padrão consistente, um método bíblico que transcende culturas e épocas, permanecendo poderoso e eficaz até os dias de hoje. Talvez você tenha passado anos orando sem ver as respostas que seu coração tanto almeja. Talvez tenha questionado se Deus realmente ouve suas orações ou se existe algo errado com sua fé. A verdade é que Deus está esperando ansiosamente para responder suas orações, mas Ele estabeleceu princípios específicos que precisam ser seguidos para que nossa comunicação com Ele seja verdadeiramente eficaz. Hoje você descobrirá esse método bíblico revelado que tem o poder de revolucionar completamente sua vida de oração e fazer com que você experimente respostas sobrenaturais de uma forma que talvez nunca tenha imaginado ser possível. Prepare seu coração, pois sua jornada espiritual está prestes a alcançar um novo patamar de intimidade e poder com o Criador. Antes de mergulharmos profundamente neste método bíblico transformador que mudará sua vida de oração para sempre, eu quero fazer algo muito especial com você agora mesmo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi o Espírito Santo que tocou seu coração e o trouxe para este momento divino de revelação e transformação espiritual. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo carregam fardos pesados, situações impossíveis, sonhos que parecem distantes e necessidades urgentes que clamam por uma intervenção sobrenatural de Deus. É exatamente por isso que quero orar com você e por você neste momento. Não subestime o poder da oração coletiva.
quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele prometeu estar no meio de nós. E onde Jesus está, milagres acontecem. Por favor, deixe seu pedido de oração nos comentários agora mesmo. Não importa quão grande ou pequeno seja seu pedido. Não importa há quanto tempo você está esperando por uma resposta. Deus está pronto para agir em sua vida hoje. Escreva ali embaixo sua necessidade, sua situação, seu sonho, aquilo que tem pesado em seu coração. Pode ser saúde, relacionamentos, trabalho, família, libertação, provisão financeira, direção divina. Seja o que for, coloque nos comentários porque vamos orar especificamente por cada situação apresentada. A oração não é apenas uma prática religiosa ou um momento de reflexão pessoal, ela é o canal sagrado através do qual nossa vida se conecta com o poder ilimitado de Deus. É através da oração que acessamos a dimensão sobrenatural, que tocamos o coração do Pai e que liberamos a operação dos céus sobre a terra. Jesus disse que tudo o que pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. Essa não é uma promessa vazia, mas uma garantia divina, respaldada pela própria natureza de Deus. Quando oramos, seguindo os princípios bíblicos corretos, não estamos apenas expressando nossos desejos, estamos ativando leis espirituais que foram estabelecidas antes da fundação do mundo. Estamos entrando em parceria com o próprio Deus na manifestação de seus propósitos para a nossa vida. A oração move a mão que move o mundo e hoje você aprenderá como orar de uma forma que produz resultados concretos e transformações reais. Agora, se esta palavra está tocando seu coração, se você sente que Deus está falando com você através desta mensagem, demonstre sua fé deixando seu like neste vídeo. Seu like não é apenas um gesto de aprovação, é uma declaração de que você crê que Deus tem algo poderoso preparado para a sua vida através deste ensinamento. É uma forma de você dizer: sim, Senhor, eu creio que você vai me ensinar a orar de forma eficaz. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho das notificações. Deus tem muito mais revelações poderosas para compartilhar com você. Ensinamentos que vão edificar sua fé e fortalecer sua caminhada espiritual. Quando você se inscreve, está se posicionando para receber continuamente o alimento espiritual que sua alma precisa para crescer e prosperar em todas as áreas da vida. Vamos orar juntos agora mesmo por todos os pedidos que foram colocados nos comentários. E em seguida, vou revelar o método bíblico específico que fará com que suas orações sejam respondidas de forma sobrenatural. O segredo da oração de Jesus. Como ele orava de forma diferente. Existe um mistério profundo escondido nas páginas dos evangelhos que a maioria dos cristãos nunca percebeu. Quando você examina cuidadosamente as orações de Jesus Cristo registradas nas Escrituras, você descobre algo extraordinário. Cada uma delas seguia um padrão específico, uma estrutura divina que garantia a resposta imediata do Pai Celestial. Não era coincidência que Jesus nunca teve uma oração não respondida. Ele conhecia segredos sobre a comunicação com Deus que transformaram completamente a forma como devemos nos aproximar do trono da graça. A primeira coisa que chama a atenção nas orações de Jesus é o momento e o local onde ele orava. Enquanto os fariseus faziam suas longas orações nas sinagogas para serem vistos pelos homens, Jesus buscava lugares secretos, momentos íntimos com o Pai. Ele subia aos montes antes do amanhecer, passava noites inteiras em comunhão divina e mesmo em meio às multidões, conseguia criar uma atmosfera de intimidade celestial que fazia o céu se abrir sobre ele. Essa não era apenas disciplina espiritual, era estratégia sobrenatural. Jesus sabia algo que poucos compreenderam. A oração eficaz não depende do volume da voz ou da eloquência das palavras, mas da qualidade da conexão estabelecida com o coração do Pai.
Quando ele orava, não estava apenas pedindo ou suplicando, estava ativando uma frequência espiritual específica que ressoa nos átrios celestiais e desperta a atenção imediata de Deus. Cada palavra que saía de seus lábios carregava uma autoridade divina que movia montanhas e transformava impossibilidades em realidades tangíveis. O segredo mais profundo das orações de Jesus estava na forma como ele se posicionava diante do Pai. Ele nunca orava como um mendigo desesperado, implorando por migalhas celestiais. Ao contrário, Jesus orava com a consciência plena de sua identidade como filho amado, com a certeza absoluta de que o Pai sempre o ouvia e sempre respondia. Essa postura de fé inabalável criava uma atmosfera sobrenatural, onde milagres se tornavam inevitáveis. Observe a oração de Jesus antes de ressuscitar Lázaro. Ele não clamou desesperadamente pedindo para que Deus fizesse um milagre. Em vez disso, ele agradeceu ao Pai antecipadamente, reconhecendo que sua oração já havia sido ouvida e respondida nos céus antes mesmo de ser proferida na terra. Essa revelação muda tudo sobre como devemos orar. Não oramos para convencer Deus a agir, mas para alinhar nossa fé com aquilo que Ele já decidiu fazer em nosso favor. A estrutura das orações de Jesus sempre começava com o reconhecimento da grandeza e santidade do Pai. Ele nunca entrava diretamente no pedido sem antes estabelecer a atmosfera de reverência e adoração que prepara o coração para receber revelações celestiais. Pai Santo, Pai Justo, Pai Senhor do céu e da terra. Essas não eram apenas expressões formais, mas declarações proféticas que abriam portais espirituais entre o céu e a terra. Jesus também tinha o hábito de orar as Escrituras de volta para Deus, usando as próprias palavras do Pai como munição espiritual em suas orações. No Getsêmani, quando clamou, "Não seja feita a minha vontade, mas a tua", ele estava ecoando o coração de salmos e provérbios, criando uma sinfonia profética que tocava as cordas do coração divino. Ele sabia que quando oramos as palavras de Deus de volta para Ele, criamos um eco celestial irresistível que desperta a ação sobrenatural. Outro aspecto revolucionário das orações de Jesus era sua capacidade de orar com lágrimas quando necessário, mas sempre com fé inabalável. Ele demonstrava emoção genuína diante das situações difíceis, mas nunca permitia que as circunstâncias ditassem o tom de suas orações. Mesmo chorando sobre Jerusalém ou suando sangue no Getsêmani, Jesus mantinha a certeza absoluta de que o Pai estava no controle e que tudo cooperaria para o bem daqueles que o amam. A diferença mais marcante entre as orações de Jesus e as orações religiosas de sua época estava na intimidade. Ele chamava Deus de Papai, usando a palavra Abba, uma expressão tão íntima e carinhosa que escandalizava os líderes religiosos. Jesus sabia que a oração eficaz nasce da certeza de que somos filhos amados de um Pai que se deleita em nos abençoar, não súditos distantes de um rei inacessível. Jesus orava com autoridade porque sabia exatamente quem ele era e qual era a sua posição diante do trono celestial. Essa mesma autoridade está disponível para todo aquele que compreende sua verdadeira identidade como filho de Deus. Quando você ora sabendo quem você é em Cristo, suas palavras carregam o mesmo poder que ressuscitou Lázaro e acalmou a tempestade. Agora me diga nos comentários qual foi a parte que mais tocou seu coração nesta revelação sobre as orações de Jesus. Escreva Abba Pai, se você quer aprender a orar com essa mesma intimidade e autoridade que Jesus demonstrava. Os 3 pilares bíblicos da oração eficaz, fundamentos inquebráveis. Depois de descobrir como Jesus orava de forma diferente, chegamos ao momento de desvendar os alicerces sobrenaturais que sustentam toda a oração poderosa registrada nas Escrituras Sagradas.
É como se Deus tivesse deixado pegadas digitais celestiais em cada intercessão que moveu montanhas, abriu mares e ressuscitou mortos. Quando você examina minuciosamente as orações de Abraão, Moisés, Daniel, Ana, Neemias, Ester e todos os gigantes da fé, encontra três elementos fundamentais que sempre estão presentes, funcionando como pilares invisíveis que sustentam a estrutura sobrenatural da comunicação eficaz com o Altíssimo. O primeiro pilar que descobrimos é o reconhecimento absoluto da soberania divina, mas não da forma superficial que muitos imaginam. Não estamos falando de simplesmente dizer "Deus é grande" ou repetir frases religiosas decoradas. Estamos revelando um posicionamento espiritual profundo, onde o intercessor compreende e declara publicamente que Deus é o único que tem poder para alterar as leis naturais, quebrar maldições hereditárias, reverter diagnósticos médicos impossíveis e transformar corações de pedra em corações de carne. Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele não começou pedindo pela salvação das cidades condenadas. Primeiro, ele estabeleceu quem era Deus na equação. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Essa declaração não era apenas teologia, era estratégia espiritual que preparava o ambiente celestial para receber uma petição impossível. Observe Ana clamando por um filho no templo de Siló. Antes de derramar sua alma diante do Senhor, pedindo por Samuel, ela reconheceu que somente Deus poderia abrir uma madre estéril e conceder descendência a quem havia perdido todas as esperanças humanas. Esse reconhecimento não era resignação passiva, mas ativação espiritual que liberava o poder criativo de Deus para operar milagres reprodutivos que desafiam a ciência médica moderna. Daniel, orando pela restauração de Jerusalém, começou reconhecendo que somente Deus poderia reverter 70 anos de cativeiro babilônico e reconstruir uma nação destruída. Cada um desses intercessores entendia que reconhecer a soberania divina é como inserir a chave certa na fechadura celestial que libera recursos sobrenaturais impossíveis de serem acessados através de meios naturais. O segundo pilar revolucionário é o alinhamento consciente com a vontade revelada de Deus através das Escrituras Sagradas. Isso vai muito além de simplesmente aceitar que seja feita a vontade de Deus como uma rendição resignada aos planos divinos. Estamos falando de uma descoberta ativa daquilo que Deus já declarou como sua intenção para situações específicas, seguida de uma oração que ecoa essas declarações celestiais de volta ao trono da graça. Moisés não orou aleatoriamente quando intercedeu pelos israelitas no deserto após o episódio do bezerro de ouro. Ele lembrou Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, usando as próprias palavras do Altíssimo como munição espiritual em sua intercessão. Neemias, clamando pela reconstrução dos muros de Jerusalém, não inventou seus próprios argumentos, mas relembrou ao Senhor as profecias que ele mesmo havia pronunciado através dos profetas sobre a restauração da cidade santa. Ester, preparando-se para se apresentar diante do rei Assuero sem ser chamada, não orou baseada em seus próprios desejos ou medos, mas se posicionou como instrumento dos propósitos eternos de Deus para a preservação do povo escolhido. Cada um desses intercessores descobriu que quando alinhamos nossos pedidos com aquilo que Deus já revelou como sua vontade nas Escrituras, nossas orações ganham uma autoridade sobrenatural que ressoa nos átrios celestiais e desperta a ação imediata do braço do Todo-Poderoso. O terceiro pilar que sustenta toda oração eficaz é a persistência baseada em fé inabalável, mas não a persistência desesperada de alguém que duvida se será ouvido. Estamos revelando a persistência estratégica de quem compreende que algumas bênçãos celestiais precisam ser extraídas
através de uma batalha espiritual consistente que não aceita não como resposta definitiva. Abraão negociou com Deus pela salvação de Sodoma, descendo de 50 justos para 10, demonstrando uma persistência respeitosa, mas determinada que movia o coração divino. Ana orava ano após ano no templo, derramando sua alma diante do Senhor com uma intensidade crescente, que finalmente quebrou a esterilidade sobrenatural que afligia seu ventre. Daniel orou e jejuou por 21 dias, até que o anjo Gabriel trouxe a resposta que havia sido liberada desde o primeiro dia, mas precisou atravessar uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Essa persistência não era teimosia humana, mas compreensão espiritual de que existem batalhas invisíveis acontecendo nos céus que requerem intercessão sustentada até que a vitória se manifeste na dimensão física. Cada oração persistente baseada em fé cria ondas sobrenaturais que atravessam as barreiras espirituais e liberam a operação de anjos guerreiros que trabalham para manifestar a resposta divina na terra. Esses 3 pilares trabalham em sinergia sobrenatural, criando uma estrutura espiritual tão sólida que nem mesmo as forças das trevas conseguem impedir que a resposta celestial se manifeste na vida daquele que ora seguindo esses fundamentos bíblicos inquebráveis. Quando você combina reconhecimento da soberania divina com alinhamento à vontade revelada e persistência baseada em fé, você não está mais simplesmente orando, mas ativando leis espirituais que foram estabelecidas antes da fundação do mundo e que continuam operando com a mesma eficácia sobrenatural até os dias de hoje. Agora escreva nos comentários qual desses 3 pilares mais desafia sua vida de oração atual e digite pilares de fé, se você quer aprender a aplicar esses fundamentos em suas próprias orações. A fórmula oculta nas Escrituras, sequência divina revelada. Agora chegamos ao momento mais revelador desta jornada sobrenatural, onde desvendamos um dos segredos mais bem guardados das Escrituras Sagradas. Durante milênios, esta fórmula esteve escondida à vista de todos, registrada nas páginas da Bíblia, mas poucos a perceberam porque estavam focados apenas no conteúdo das orações, não na estrutura divina que a sustentava. É como descobrir um código secreto que sempre esteve lá, esperando para ser decifrado por aqueles que têm olhos espirituais para enxergar os mistérios celestiais. Quando você analisa profundamente as orações mais poderosas registradas nas Escrituras, descobre que todas seguem uma sequência específica que não é casual, mas segue um padrão espiritual estabelecido pelo próprio Deus. Esta sequência funciona como uma chave mestra que abre as comportas celestiais e libera rios de bênçãos sobrenaturais sobre aqueles que a aplicam corretamente. A ordem não é arbitrária. Cada elemento prepara o coração e alinha o espírito com a frequência celestial, criando uma sinergia sobrenatural que torna impossível para Deus ignorar tal oração. A primeira fase desta sequência divina é a adoração pura e genuína, que vai muito além de simplesmente dizer palavras bonitas sobre Deus. Estamos falando de um reconhecimento profundo da natureza santa, majestosa e transcendente do Altíssimo, que cria uma atmosfera celestial ao redor do intercessor. Quando Daniel orava pela restauração de Israel, ele começava exaltando o grande e temível Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Davi, em seus salmos mais poderosos, sempre iniciava declarando a grandeza, a santidade e os atributos incomparáveis do Senhor. Esta adoração inicial não é bajulação religiosa, mas ativação espiritual que desperta a atenção divina e prepara o ambiente sobrenatural para receber petições impossíveis. A segunda fase revolucionária é a confissão transparente e sincera, não apenas dos pecados pessoais, mas também das falhas e limitações humanas que impedem o fluir da graça celestial. Neemias, antes de pedir pela reconstrução de Jerusalém,
confessou tanto seus próprios erros quanto os pecados de seu povo. Esta confissão não é autopiedade ou condenação, mas limpeza espiritual que remove obstáculos invisíveis entre o intercessor e o trono da graça. É como limpar uma janela embaçada que impede a luz solar de entrar completamente no ambiente. Quando confessamos genuinamente, criamos uma transparência espiritual que permite que a glória de Deus flua sem impedimentos através de nosso ser. A terceira dimensão desta fórmula sagrada é a gratidão antecipada, uma das práticas mais poderosas encontradas em todas as orações eficazes das Escrituras. Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, agradeceu ao Pai pelo milagre que ainda não havia acontecido fisicamente, mas que já era realidade nos céus. Esta gratidão profética não é pensamento positivo ou auto-engano, mas fé manifestada que reconhece que Deus já liberou a resposta nas regiões celestiais, mesmo antes de sua manifestação na dimensão natural. Quando agradecemos antecipadamente, demonstramos uma confiança absoluta no caráter fiel de Deus que move seu coração paternal de forma irresistível. A quarta fase transformadora é a petição específica e clara, apresentada com autoridade espiritual, baseada no relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Não estamos falando de pedidos vagos ou súplicas desesperadas, mas de declarações precisas que refletem os desejos profundos do coração, alinhados com os propósitos eternos de Deus. Ana não orou genericamente por felicidade ou bênção. Ela pediu especificamente por um filho homem que seria consagrado ao Senhor. Abraão não intercedeu vagamente por misericórdia. Ele negociou especificamente pela salvação de Sodoma, baseado na justiça divina. Esta especificidade não limita Deus, mas demonstra fé madura que conhece exatamente aquilo que está buscando nas regiões celestiais. A quinta e última fase desta sequência divina é a submissão confiante à vontade soberana de Deus, não como resignação passiva, mas como entrega ativa, que reconhece que os caminhos do Altíssimo são mais altos que os nossos caminhos. Jesus, no Getsemane, após apresentar sua petição com intensidade emocional, selou sua oração com: "Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Esta submissão não anula a petição anterior, mas a envolve na sabedoria infinita de Deus, criando um espaço sobrenatural onde a vontade divina pode operar livremente para produzir resultados que excedem nossas maiores expectativas. Esta sequência sagrada funciona como um protocolo celestial que prepara o coração, limpa os canais espirituais, ativa a fé, libera a autoridade divina e cria o ambiente perfeito para milagres impossíveis. Cada fase tem sua função específica na criação de uma sinfonia espiritual que ressoa nos átrios celestiais e desperta a operação sobrenatural do poder de Deus. Quando você segue esta fórmula oculta, suas orações deixam de ser simplesmente palavras proferidas no ar e se transformam em decretos proféticos que alteram realidades espirituais e manifestam impossibilidades na dimensão física. A beleza desta revelação está no fato de que ela não é uma fórmula mágica ou técnica manipulativa, mas um padrão divino estabelecido pelo próprio Deus que honra sua natureza santa enquanto libera seu poder transformador. É um convite à intimidade genuína envolvida em autoridade espiritual, uma combinação celestial que produz resultados sobrenaturais que glorificam o nome do Senhor e demonstram seu amor incondicional por seus filhos amados. Palavras que movem o céu. O poder das Escrituras na oração. Existe um arsenal espiritual escondido nas páginas das Escrituras Sagradas, que a maioria dos cristãos nunca descobriu. Uma fonte inesgotável de poder sobrenatural que transforma orações comuns em decretos celestiais irresistíveis.
Estamos prestes a revelar uma das práticas mais revolucionárias encontrada nas orações dos grandes intercessores bíblicos: a arte de usar as próprias palavras de Deus como munição espiritual que atravessa as barreiras invisíveis e atinge diretamente o coração paternal do Altíssimo. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto por Satanás, ele não usou argumentos teológicos elaborados ou filosofia humana para resistir aos ataques das trevas. Em cada confronto espiritual, Jesus respondeu com uma frase específica: "Está escrito." Ele usou as Escrituras como espada espiritual que cortava através das mentiras diabólicas e estabelecia a verdade celestial sobre cada situação. Esta não era apenas estratégia defensiva, mas revelação profunda sobre o poder inerente que existe nas palavras que saíram da boca de Deus e continuam ecoando através dos séculos com a mesma autoridade sobrenatural. O segredo que poucos compreenderam é que quando oramos as promessas bíblicas de volta para Deus, criamos um eco celestial que ressoa nos átrios divinos com uma frequência irresistível. É como se estivéssemos lembrando o Altíssimo de suas próprias declarações, não porque ele esquece, mas porque nossa fé, demonstrada através desta prática, ativa leis espirituais que liberam a manifestação daquilo que já foi estabelecido nas regiões celestiais. Deus se deleita quando seus filhos conhecem suas promessas tão profundamente que são capazes de declará-las de volta a Ele com convicção absoluta. Moisés dominava esta técnica sobrenatural de forma magistral. Quando intercedeu pelos israelitas após o episódio do bezerro de ouro, ele não inventou argumentos emocionais ou apelos sentimentais. Em vez disso, ele lembrou Deus das promessas específicas que havia feito a Abraão. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus. Moisés estava literalmente orando as Escrituras de volta para Deus, usando as palavras divinas como base inabalável para sua intercessão. O resultado foi imediato. Deus mudou de ideia sobre destruir o povo e renovou sua misericórdia sobre eles. Neemias aplicou esta mesma estratégia celestial quando orou pela reconstrução de Jerusalém. Ele não baseou sua oração em sentimentos pessoais ou necessidades emocionais, mas fundamentou cada petição nas promessas específicas que Deus havia feito através dos profetas sobre a restauração da Cidade Santa. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Esta não era manipulação espiritual, mas aplicação inteligente de princípios celestiais que honram a palavra de Deus enquanto ativam seu poder transformador. Daniel elevou esta prática a um nível ainda mais profundo durante seus 21 dias de jejum e oração pela visão do futuro de Israel. Ele não apenas citou promessas isoladas, mas construiu sua oração inteira sobre o fundamento das profecias de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel literalmente estudou as Escrituras para descobrir o que Deus havia prometido. Depois, usou essas descobertas como base para orações que liberaram revelações proféticas sobre os tempos do fim.
A técnica espiritual que estes gigantes da fé dominavam era a capacidade de encontrar promessas bíblicas específicas relacionadas às suas situações. Depois, incorporá-las em suas orações de uma forma que criava uma sinergia sobrenatural entre a palavra escrita e a palavra orada. Eles compreendiam que as Escrituras não são apenas livro histórico ou manual de conduta moral, mas arsenal espiritual carregado com poder celestial que pode ser ativado através da oração fundamentada na fé. Quando Ana orava por um filho, ela não apenas pediu genericamente por descendência. Ela se apossou das promessas bíblicas sobre Deus abrir madres estéreis, como havia feito com Sara, Rebeca e Raquel. Quando Elias orou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, ele baseou sua oração nas promessas e advertências que Deus havia dado através de Moisés sobre as consequências da desobediência nacional. Cada um destes intercessores descobriu que existe uma diferença extraordinária entre orar baseado em necessidades humanas e orar fundamentado em promessas divinas já estabelecidas nas Escrituras. Jesus demonstrou esta prática de forma suprema durante sua paixão. No Getsêmani, ele ecoou os salmos proféticos que falavam sobre seu sofrimento. Na cruz, ele citou o Salmo 22 e o Salmo 31, usando as próprias palavras que o Espírito Santo havia inspirado séculos antes como expressão de sua agonia e triunfo. Mesmo no momento de maior dor física e espiritual, Jesus encontrou força e autoridade nas Escrituras que sustentaram sua fé até o momento final da redenção. Esta revelação transforma completamente a dinâmica da oração eficaz. Em vez de simplesmente expressar nossos desejos e necessidades, aprendemos a descobrir o que Deus já disse sobre nossa situação nas Escrituras, depois usar essas descobertas como munição espiritual que atravessa os céus e ativa o poder transformador do Altíssimo. É a diferença entre mendigar por migalhas celestiais e reivindicar nossa herança legítima como filhos do Rei dos Reis. O protocolo secreto dos gigantes da fé, método testado e aprovado. Chegamos finalmente ao momento supremo desta revelação transformadora, onde desvendamos o protocolo completo usado por todos os grandes intercessores que mudaram o curso da história através de suas orações poderosas. Este não é um método inventado por homens religiosos ou uma técnica desenvolvida por pregadores modernos, mas um padrão celestial descoberto através do estudo meticuloso de cada oração, registrada nas Escrituras, que produziu resultados sobrenaturais impossíveis de serem explicados pela lógica humana. Durante décadas de estudo profundo das Escrituras Sagradas, um padrão consistente começou a emergir das páginas bíblicas como um fio dourado que conecta todas as orações eficazes desde Gênesis até Apocalipse. Cada gigante da fé que moveu montanhas, ressuscitou mortos, multiplicou alimentos, abriu mares, deteve exércitos e alterou decretos reais, seguia exatamente o mesmo protocolo espiritual, mesmo sem ter conhecimento consciente de que estavam aplicando uma fórmula celestial estabelecida antes da fundação do mundo. O protocolo começa com aquilo que podemos chamar de preparação do coração, uma fase crucial onde o intercessor se posiciona espiritualmente antes de abrir a boca para orar. Esta preparação não é ritual religioso ou cerimônia formal, mas alinhamento interior profundo que remove obstáculos espirituais e cria um canal limpo entre o coração humano e o trono celestial. Moisés tirava as sandálias diante da sarça ardente. Daniel se voltava em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia. Ana derramava sua alma silenciosamente antes de vocalizar sua petição. Cada um compreendia que existe uma diferença fundamental entre oração casual e intercessão que move o braço do Todo-Poderoso. A segunda fase deste protocolo secreto
é o posicionamento espiritual correto, onde o intercessor estabelece sua identidade e autoridade diante do trono da graça. Não estamos falando de arrogância religiosa ou presunção espiritual, mas do reconhecimento consciente da posição que ocupamos como filhos amados do Altíssimo, herdeiros das promessas abraâmicas e beneficiários da obra redentora de Jesus Cristo. Abraão se posicionou como pó e cinza diante da majestade divina, mas também como amigo de Deus que tinha direito de interceder. Daniel se humilhou profundamente, mas também se apossou de sua posição como servo fiel que conhecia os segredos celestiais. Este posicionamento cria uma tensão espiritual saudável entre humildade reverente e autoridade espiritual que agrada o coração de Deus e desperta sua atenção paternal. É como um filho amado que se aproxima respeitosamente de seu pai, reconhecendo sua dependência total, mas também consciente do amor incondicional que o cerca e dos privilégios que sua filiação lhe concede. Esta dinâmica relacional transforma a oração de súplica desesperada em conversa íntima carregada de poder transformador. A terceira dimensão do protocolo envolve a declaração de fé específica e detalhada, onde o intercessor articula claramente aquilo que está buscando nas regiões celestiais. Esta declaração não é lista de desejos humanos ou catálogo de necessidades pessoais, mas expressão profética daquilo que o Espírito Santo depositou no coração como burden espiritual que precisa ser liberado através da oração persistente. Ana declarou especificamente que queria um filho homem para consagrar ao Senhor. Abraão negociou especificamente pela salvação de 50, depois 45, depois 40 justos em Sodoma. A precisão desta declaração é crucial porque demonstra maturidade espiritual, que vai além de pedidos vagos ou esperanças genéricas. Quando declaramos especificamente aquilo que cremos que Deus quer fazer, estamos exercitando uma fé focada que atravessa as barreiras invisíveis e atinge diretamente o alvo celestial. É a diferença entre atirar no escuro, esperando acertar alguma coisa, e mirar cuidadosamente em um objetivo claro, com a convicção absoluta de que a flecha atingirá exatamente onde foi direcionada. A quarta fase revolucionária é o selamento da oração através da submissão confiante à vontade soberana de Deus, mas não como rendição passiva ou resignação derrotista. Estamos revelando uma submissão ativa que reconhece que os caminhos do Altíssimo são infinitamente superiores aos nossos caminhos e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Jesus selou sua oração no Getsemane com "não se faça a minha vontade, mas a tua", criando um espaço sobrenatural onde o plano perfeito de redenção pôde se desenrolar. Este selamento não cancela a petição anterior, mas a envolve na sabedoria infinita de Deus, permitindo que Ele opere livremente para produzir resultados que excedem nossas maiores expectativas. É como entregar um projeto arquitetônico detalhado para um construtor genial, confiando que ele tem habilidade e recursos para criar algo ainda mais belo e funcional do que imaginamos inicialmente. A fase final do protocolo é aquilo que podemos chamar de persistência estratégica, onde o intercessor mantém sua posição espiritual até que a resposta se manifeste na dimensão física. Esta persistência não é teimosia religiosa ou manipulação espiritual, mas compreensão profunda de que algumas bênçãos celestiais precisam ser extraídas através de uma guerra espiritual sustentada que não aceita não como resposta definitiva. Daniel persistiu por 21 dias até que o anjo trouxe a revelação. Ana persistiu ano após ano até que sua esterilidade foi quebrada sobrenaturalmente. Quando você aplica este protocolo completo em suas orações, você não está mais simplesmente conversando com Deus ou expressando seus sentimentos espirituais.
Você está ativando leis celestiais, estabelecidas antes da criação do mundo, acessando dimensões sobrenaturais, onde impossibilidades se tornam inevitabilidades e onde milagres deixam de ser exceções para se tornarem experiências cotidianas na vida daqueles que conhecem os segredos da comunicação eficaz com o Criador do Universo. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou profundamente o seu coração e transformou sua perspectiva sobre a oração eficaz. Este não foi apenas mais um ensinamento religioso ou uma mensagem motivacional passageira, mas uma revelação sobrenatural que tem o poder de revolucionar completamente sua vida espiritual e abrir dimensões celestiais que você talvez nunca tenha experimentado antes. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe conosco como essa mensagem tocou sua alma. Quais revelações mais impactaram seu coração e como você pretende aplicar esses princípios bíblicos transformadores em sua vida de oração a partir de hoje? Queremos ouvir seu testemunho, suas expectativas e suas experiências sobrenaturais, que certamente começarão a acontecer quando você colocar em prática o que aprendeu aqui. Sua participação nos comentários não é apenas importante para nós, mas cria uma comunidade poderosa de intercessores que se fortalecem mutuamente através do compartilhamento de revelações espirituais e testemunhos sobrenaturais. Quando você compartilha como Deus falou com você através desta palavra, está plantando sementes de fé no coração de outros irmãos que também estão buscando uma vida de oração mais eficaz e transformadora. Não se esqueça de se inscrever no canal imediatamente e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo conteúdos transformadores e revelações bíblicas que vão edificar sua fé, fortalecer sua caminhada espiritual e equipá-lo com ferramentas celestiais para vencer todas as batalhas que surgirem em seu caminho. Deus tem muito mais revelações poderosas preparadas para você. Ensinamentos profundos que vão levar sua vida espiritual a patamares sobrenaturais que você nem imaginava serem possíveis. Deixe seu like neste vídeo agora mesmo para apoiar esta missão sagrada de levar revelações bíblicas transformadoras para milhares de pessoas que estão famintas pela verdade libertadora da Palavra de Deus. Seu like não é apenas um gesto de aprovação, mas uma declaração profética de que você crê que Deus usará este conteúdo para impactar vidas, quebrar maldições, libertar cativos e manifestar milagres impossíveis na vida daqueles que receberem esta palavra com fé genuína. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, comunidades cristãs e com todos aqueles que você sabe que precisam urgentemente descobrir estes segredos bíblicos sobre oração eficaz. Quando você compartilha uma revelação que transformou sua vida, está participando ativamente da grande comissão e se tornando instrumento de Deus para alcançar corações sedentos por uma experiência sobrenatural mais profunda com o Altíssimo. E claro, não deixe de assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela, onde revelaremos ainda mais segredos bíblicos que vão complementar perfeitamente tudo o que você aprendeu hoje. Deus preparou uma jornada completa de revelações espirituais que vão equipá-lo com tudo o que você precisa para viver uma vida cristã vitoriosa, próspera e cheia da presença manifesta do Espírito Santo. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida poderosamente, derrame sobre você e sua família uma chuva sobrenatural de bênçãos impossíveis de serem contidas. Abra janelas celestiais que transbordem milagres em todas as áreas da sua existência e faça de você um intercessor poderoso que conhece os segredos da comunicação eficaz com o trono da graça. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Assim está feito. Amém e amém.